O Amazonas, o maior rio da Terra, nasce no alto dos Andes. Atravessa um continente inteiro através das veias da maior floresta tropical do planeta. Mas o Amazonas tem um segredo antigo, escondido em seu extraordinário passado. Pode ser encontrado do outro lado da Terra, nas areias do Saara. Dois exploradores estão fazendo uma expedição até a origem desse mistério. Essa jornada os levará a milhões de anos. O objetivo é provar que a fonte do Amazonas em algum momento se originou no Saara. O antigo Amazonas. Distribuição sinapse. As ondas do Atlântico banham infindáveis quilômetros de praias no Brasil. O Amazonas parece fluir para esse oceano desde o início dos tempos. Mas a história conta um fato diferente. Nem sempre essa região foi de litoral. O Atlântico é relativamente jovem. Muito mais jovem do que o rio que hoje deságua nele. O geólogo e paleontólogo alemão Gero Helder e Sepp Friedhuber, um biólogo austríaco, têm uma ambição: revelar o passado do grande rio. O lugar em que os dois cientistas estão ajoelhados já foi uma única e imensa porção de terra. Há 130 milhões de anos, a África de hoje e a América do Sul faziam parte do continente pré-histórico da Gondwana. Um enorme sistema fluvial pode ter atravessado esse continente, tendo a nascente no Saara e a foz no Pacífico. Nahtstelle an der Nahtstelle der beiden Kontinente und mündete damals in den Pazifischen Ozean. Der größte je existierende Fluss, den es gegeben hat, mit 14.000 Kilometern, oder? Os dois cientistas estão na trilha desse rio fantasma que desapareceu junto com o Gondwana. O supercontinente foi partido por uma turbulência no manto liquefeito. O magma rasgou a crosta nos pontos mais frágeis e as grandes placas começaram a se separar. A América do Sul se afastou para o oeste. Esse possivelmente foi o fim da Amazônia pré-histórica. Mas então a América do Sul colidiu com a placa de Nazca. Os Andes se formaram e bloquearam o caminho do Amazonas até o Pacífico. O rio então reverteu o fluxo e passou a correr para o Atlântico desde então. Apesar das mudanças dramáticas em sua história, o Amazonas continuou sendo o rio mais extenso do mundo. Desde a nascente, no alto da Cordilheira dos Andes, ele percorre quase 6.800 quilômetros atravessando a imensa floresta tropical da Bacia Amazônica. Mas o Amazonas não criou essa imensa floresta. A água responsável pela vegetação fechada vem do céu, não do rio. A floresta tropical da Amazônia é lar de aproximadamente 3.000 espécies de árvores e 40.000 tipos de plantas. O homem chegou relativamente tarde à selva amazônica, mas deixou sua marca em pouco tempo. Para um pescador, é só um dia de trabalho. Mas o que ele pegou pode dar a primeira pista da incrível história do Amazonas.
Algumas formas de vida tiveram tanto sucesso na sobrevivência que já estão aqui há milhões de anos. Cortar árvores para construir canoas para pesca não causa o desequilíbrio do ecossistema. Nem a pesca em si. Mas a pesca em águas turvas às vezes traz uma relíquia pré-histórica. Uma testemunha silenciosa de uma época em que o rio mais poderoso da Terra era bem jovem. Essa raia estava fora de seu habitat, a 4.000 quilômetros do mar. Todas as espécies próximas vivem nas profundezas salgadas do oceano, mas essa espécie obviamente conseguiu se adaptar à água doce. Mas como os ancestrais deles fizeram essa longa viagem partindo do oceano até as águas da nascente do Amazonas? O caminho da raia deve ter sido interrompido quando os Andes se formaram, e o Amazonas mudou a direção de seu fluxo. Desde essa época, a América do Sul e a África estão ligadas de uma forma misteriosa. Até hoje, o antigo Amazonas no deserto africano compartilha uma força vital com a floresta tropical, fazendo com que ela floresça. São os ventos alísios que ainda atravessam o Atlântico, ligando esse grande rio ao ancestral africano por todos os tempos. Estas pedras guardam o segredo do nascimento da América do Sul. Contos de épocas distantes estão escritos em pedra na Baía de Todos os Santos, perto de Salvador, Bahia, no Nordeste brasileiro. Gero Hilmer e Siegfried Huber prestam atenção aos esqueletos petrificados de ostracodos, pequenos crustáceos. Os dois cientistas encontraram o que estavam procurando. O sedimento guarda restos dessas pequenas criaturas que viviam exclusivamente em água doce. A prova definitiva vem com a ajuda de um microscópio. Esses crustáceos são idênticos aos encontrados do outro lado do Atlântico, na costa africana. Em outras palavras, poderia não haver um oceano aqui na época. A América do Sul e a África devem ter tido uma ligação. Mas será que o maior rio de todos os tempos realmente cruzou os dois continentes? Os rastros parecem ter sumido das areias do Saara. Mas fraturas inativas na crosta terrestre e a enorme bacia do Lago Chad parecem demonstrar um possível curso de um sistema fluvial. Devido a mudanças drásticas no clima, essa parte da África floresceu e secou repetidas vezes no passado. No presente, o Lago Chad cobre uma área de aproximadamente 20.000 quilômetros quadrados, quase a área da Sicília. A única grande concentração de água em uma das áreas mais secas do mundo. Esse lago é fonte primária de alimento para os países do Sahel africano.
Mas o Lago Chad abriga algumas espécies animais parecidas com as encontradas na América do Sul. Isso se deve ao fato de o homem ter introduzido a tilápia e a perca do Nilo, que quase suplantaram as espécies nativas. Pelo menos a abundância de peixes trouxe uma certa prosperidade, principalmente para os budunas, os habitantes mais ricos de todo o Sahel. Mas a área que os pescadores precisam cobrir cresce a cada ano, enquanto a pesca está diminuindo de tamanho. O Lago Chad está constantemente perdendo água por causa da evaporação em sua vasta superfície. A extensa faixa de vegetação nas margens do lago agora cobre 1/3 da superfície e é quase contínua, exceto por alguns caminhos abertos pelos barcos. Ainda que 2 entradas de água doce vindas do sul, mais chuvoso, o Lago Chad está encolhendo cada vez mais rápido. O Lago Chad já teve 20 vezes o tamanho atual. Há 25 mil anos era do tamanho do Mar Cáspio. Por toda a história, o clima da Terra vem mudando por vários períodos. O destino do Lago Chad é só mais um exemplo da rapidez com que as coisas podem mudar. Há 150 milhões de anos, o Amazonas pré-histórico pode ter corrido pelo que é hoje o Lago Chad, vindo de uma bacia maior, povoada então por samambaias tropicais e dinossauros. Mas e se o maior rio de todos os tempos já esteve por aqui, por que não há rastros? O surpreendente motivo pode ser que mais de um rio tenha passado por aqui nos últimos 100 milhões de anos. Essas águas podem ter seguido o curso do Amazonas pré-histórico, e o acúmulo de camadas no leito do rio acabou por fazê-lo desaparecer. Essas poucas e espalhadas árvores e grama seca ainda falam de antigas águas subterrâneas nas profundezas do deserto. Tudo resultado de um poderoso acúmulo de água. Essas plantas que sobrevivem ao calor e à falta de água aqui no Sahel enfrentam outro desafio. O que pode parecer uma praga bíblica de gafanhotos é um bando de pássaros. Milhões de pássaros da espécie Quelea podem acabar com toda a grama e um oásis em questão de minutos. O homem fica impotente contra o ataque faminto. Na África, a areia do deserto cobriu os antigos cursos d'água. Mas no Brasil, o solo dá pistas do tempo em que os dois continentes ainda eram unidos. Gero Hilmer e Sepfried Huber vieram a um lugar especial para encontrar mais alguns elos na cadeia de evidências. Essa bacia no Nordeste brasileiro já existia nos dias do supercontinente de Gondwana. Hoje, a bacia de Araripe é coberta por vegetação rasteira.
Não há nada visível da época da catástrofe continental. Camadas de arenito, argila e calcário com 700 metros de largura agora preenchem a bacia do Araripe. Ilustram as mudanças momentâneas que aconteceram nessa instável zona da crosta terrestre. Áreas agora dominadas por vegetação seca já foram cobertas por grandes lagos de água doce, criados quando os Andes cresceram contra o fluxo do Amazonas para o oeste. As águas tropicais foram gradualmente sendo ocupadas por camadas de sedimento de cal. Por quase 200 anos, placas de calcário foram retiradas nas proximidades da cidade de Santana do Cariri, para os assoalhos dos ricos do Rio e de São Paulo. O trabalho é duro e perigoso, principalmente para as crianças. Mas há alguns outros modos de se ganhar a vida aqui no Nordeste brasileiro. Algumas das placas de pedra contêm tesouros, mas a maioria vai para a serra sem que se perceba. Os fósseis no calcário despertaram o interesse de cientistas há muito tempo. Há 180 anos, uma expedição de austríacos e alemães encontrou os primeiros fósseis perto daqui. Desde então, Santana do Cariri se tornou mais do que só uma pedreira. É um enorme arquivo da pré-história. Die hier, die werden bis 20 cm groß. Ja, da drüben war eine größere. Sind super erhalten. Os restos de um pequeno peixe de água doce é quase um prêmio para os cientistas. Das ist schon toll, hä? Der Fisch. Der Wahnsinn. Hervorragend erhalten, ja. Essa espécie está extinta há 130 milhões de anos. O peixe deve ter vivido durante o período Cretáceo, anterior à época dos gigantes dinossauros carnívoros. O calcário formado por finos fragmentos de Santana do Cariri contém impressões da fauna pré-histórica detalhadas de modo excepcional. Chegar lá. É. Daqui para 10 horas nós terminamos. Desse jeito. Mas surpresas ainda maiores aguardam nos subterrâneos. Grossas camadas de argila e marga cobrem estranhos nódulos de pedra que revelam seu conteúdo depois de um tempo de trabalho árduo. Esses nódulos chamados guildes são formados por camadas de depósitos de cal. Esse aqui preservou o conteúdo por milhões de anos, como cápsulas do tempo feitas de pedra. Os dois cientistas juntam as peças, produzindo uma forma clara. Assim que abriram o sarcófago de pedra, Hilmer e Friedhuber encontram nova evidência. Os fósseis preservados no calcário são peixes marinhos.
Não há dúvidas de que eles viviam no oceano e que o mar um dia cobriu a bacia do Araripe. Essa espécie pré-histórica viveu há 130 milhões de anos. Este peixe em particular deve ter morrido e ido parar no fundo da bacia brasileira, em algum momento depois da massiva incursão de água salgada, quando a América do Sul se separou do continente africano e o Amazonas foi dividido em dois. Mas o que aconteceu com as águas da nascente africana? Gero Hilmer e Siegfried Huber viajam ao norte do Chad para procurar a nascente do antigo Amazonas, o rio mais poderoso de todos os tempos. Apesar de nada no Saara de hoje sugerir a existência de um rio tão imenso, uma grande porção de água deve ter estado aqui em algum ponto. Caso contrário, o deserto não teria um de seus tesouros mais valiosos, uma grossa camada de cristais de sal que ficaram quando a água evaporou ou escoou para dentro do solo. O sal tem sido extraído aqui pelo mesmo árduo processo manual há tempos. Escravos africanos trabalhavam aqui sob o sol inclemente, mas agora a tarefa é executada por membros do clã Gaida local em Demi. Eles têm direito exclusivo para a extração do sal e a defendem com armas se for preciso. No deserto, o sal é raro e valioso. Os depósitos em Demi são a única fonte do ouro branco em quase 1000 quilômetros. Hoje, muito tempo depois do desaparecimento da água, o sal deixado para trás é a mercadoria mais valiosa no comércio do nordeste do Chad, excluindo, claro, as mercadorias contrabandeadas da Líbia e o ocasional barril de gasolina. Toda mercadoria precisa de transporte e ainda hoje só há uma forma confiável de transporte no deserto. Até o sal é levado por caravanas de camelos. Aqui, onde o Amazonas pré-histórico deve ter corrido, a água deixou sua marca nos leitos secos formados antes do milênio da seca. O povo se autodenomina Gorã. Descendentes da população original levam a vida nômade com orgulho. Só escravos, eles dizem, têm residência permanente. Os ancestrais foram os mais temidos caçadores de escravos no Saara. Perseguiam as vítimas até a África Central, vendiam para o Egito e para a Líbia e faziam fortuna. As riquezas eram medidas em camelos, e os cânions ressoavam com os roncos de centenas desses valiosos animais. Na época, o deserto era mais hospitaleiro. O Saara nunca abrigou tão pouca